sua experiência com a depressão, pasme, na sua filha que tinha na altura 2 anos de idade, não é isso, Mayara? Isso mesmo, bispo, 2 anos somente. Bom dia. Bom O que dia. aconteceu? Você tinha histórico de depressão na sua família? Você, seu marido, tinha histórico ou não? Diagnosticadamente, não. Hoje a gente vê que alguns sintomas já apareciam, mas de fato diagnosticado não tínhamos. Ela começou a apresentar sintomas muito pequena, com 2 anos. Isso foi logo no comecinho de 2020, antes da pandemia em si explodir e tudo fechar, né? E ela tinha um choro persistente. Ela passava as noites chorando. Ela passou a se alimentar mal. Ela era aquele bebê gordinho que comia muito. Ela passou a não comer. Era um choro profundo de dor. Eu sou da área da saúde. Então, na hora, o meu intuito foi, vamos investigar. E eu passei por todas as especialidades médicas que eu podia. Então, além do pediatra, ela passava com um neuropediatra. Nós fizemos ultrassom, ressonância na cabecinha dela, ver o que acontecia, porque eram tantos choros, cardiologista, tudo. Nós literalmente viramos ela do avesso, chacoalhamos e nenhum diagnóstico era dado. Por que você achou necessário fazer todos esses exames? Assim, a gente sabe, criança chora, criança às vezes não dorme bem. O que você via de anormal nela? A gente aprende, quando mãe, mesmo sendo a primeira filha, a diferenciar os choros. Então, a gente entende o choro de dor, o choro de fome, o choro de frio. E era um choro diferente. Era mais do que uma dor. E tudo que acalenta um bebê na dor não funcionava para ela. E aquilo começou a me perturbar. Porque ela não tinha paz. E como que eu não conseguia transmitir para ela o amor e a paz que ela precisava receber? Foi daí que eu precisei investigar com a medicina, né? Mais a fundo. Então a sua filha você não conseguia acalmar a sua filha, não conseguia trazê-la para o normal, quer dizer, não era uma coisa passageira. Não era uma coisa passageira. E na época, como eu sou da área da saúde, o serviço virou essencial, né? Então, a minha rotina de trabalho ficou muito mais pesada e a do meu esposo também, ele é da área de segurança, então os dois em trabalho essencial. E aí minha filha passou a ficar mais tempo com a minha mãe. Graças a Deus por isso também que ela pôde nos ajudar. Só que ela viu também tudo que nós passávamos e ela falava, Mayara, isso não tá normal. Isso não tá... Ela teve 4 filhas. Então ela, Mayara, esse choro não é saudável, tá acontecendo alguma coisa. Então era a minha experiência com ela de ver que não estava bem. Minha mãe também orientando, olha, não tá legal, vamos investigar. E a gente investigou. Mais de 6 meses até obter o diagnóstico. E o diagnóstico, quando o pediatra nos deu, ele foi bem sincero. Ele falou, olha, a gente investigou tudo, fizemos exame de sangue. Eu não tenho como laudar sua filha, a não ser com depressão e transtorno de ansiedade. E aquilo foi um choque. Foi como se o mundo desabasse na minha cabeça, porque nós sonhamos e nos preparamos em ser pais. Então, foi uma gravidez muito desejada. Era o nosso sonho. Naquele momento, o nosso sonho virou o nosso pesadelo. A gente brinca entre nós que foi o nosso primeiro deserto. Porque nós éramos muito recentes na fé quando isso aconteceu. E por ser ouvintes, como o senhor disse agora, e não praticantes, a gente não enxergou, num primeiro momento, que não era só a medicina que ia nos ajudar, que não era só uma doença física. Porque ela se manifesta fisicamente também. Então, ela colocava as mãozinhas no coração e falava, mamãe, dói, 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 dói muito. E chorava. E chorava. Então, imagina o meu desespero, né? Dava remédio, não passava. E em médico não tinha diagnóstico. Era só choro. Tinha momentos que eu sentava no chão, apoiada no sofá e chorava junto com ela. Falava, eu não sei mais o que fazer. Vocês questionaram esse diagnóstico em algum momento, assim? Porque é uma coisa que eu penso que não é muito comum. Uma criança de 2 anos ser diagnosticada com depressão e ansiedade. Vocês questionaram, vocês perguntaram por quê? Por que este é o diagnóstico? Sim, muitas vezes. E nessa situação, quando tem uma criança envolvida, além da gente questionar o diagnóstico, a gente se questiona. Então, eu me questionava muito como mãe. Falava, onde eu errei? O que eu deixei de fazer? E o meu marido também. Como era essa fase que o trabalho estava em ênfase na nossa vida, o meu marido se questionava em onde eu faltei para elas, para que isso chegasse. Então, a gente se questiona muito mais nesse momento do diagnóstico como pais. Qual foi o nosso erro? Por que ela passa por isso? Porque é uma criança. Então,
qual é a dor que ela sentiria? Você está descobrindo ali todos os sentimentos ainda, né? Não sabe lidar com nada. Então, por que toda essa dor? Então, o nosso questionamento era muito mais para nós como pais e qual seria o nosso erro do que do próprio diagnóstico. Porque quando você recebe um diagnóstico desse infantil, é um abalo. Você confia no médico e o que ele está te passando. Então, é muito difícil, assim, você lidar com a situação. E quando ele falou pra gente, olha, ela vai precisar tomar ansiolítico para se acalmar. Aí eu falei, meu Deus, ela é só uma criança. Como que ela vai se acalmar com o ansiolítico? E a gente sabe, o ansiolítico, ele de fato, ele acalma a pessoa, mas ele deixa a pessoa num estado mais baixo que a depressão. Porque a pessoa não tem reação. É muito difícil. E aí, então, vocês começaram a fazer esse tratamento que envolvia ansiolítico e o que mais? E terapia. Desculpa. Então, ela tomava o ansiolítico 3 vezes por dia, mais a terapia 2 vezes por semana. A terapia envolvia o quê? Era tanto a terapia familiar, então, durante o horário, nós estávamos com ela na terapia, quanto a terapeuta também ficava alguns momentos com ela, via ela brincando, sempre acompanhada por nós. E eu lembro que ela falava assim, Mayara, fica tranquila, porque ela é muito pequena e ela não vai ter lembrança desses momentos. Eu falava, poxa, será que isso é verdade? Porque é tudo tão intenso, os sentimentos eles estão tão aflorados que eu duvidava disso. De fato, hoje, quando a gente toca na história, a gente conversa, a gente fala com outras pessoas, ela fala, eu lembro. Ela lembra? Ela lembra. Ela falava, doía muito, mãe. Era uma dor que eu não consigo explicar, eu não sei mais o que é isso. E funcionaram esses tratamentos? Nenhum. Então, a medicação deixava ela basicamente anestesiada por algum tempo. Logo depois as crises voltavam e não tinha um efeito duradouro e nem uma cura para isso. Então era um sofrimento muito grande. Você vê uma criança que era para brincar, correr. Era naquele momento, para eu ser aquela mãe doida, eu falar, não sobe aí que você vai cair, volta para cá. Não. Meu desespero era, vamos filha, reage. A mãe tá aqui. Vamos brincar? E ela ficava assim no sofá. Eu fico imaginando, né, a projeção, porque os pais projetam o futuro, né? Pensam na escola, quando crescer, como é que ela vai ser, qual a profissão que ela vai escolher, etc. O pai, especialmente a mãe, né? Lá na frente, como ela vai casar e tal. E vocês com a filha, assim, já na infância, enfrentando a depressão. Como é que vocês chegaram aqui ao Templo de Salomão? Como é que vocês decidiram que era a fé era o caminho para resolver esse problema? Quando eu vi que nada funcionou dentro da saúde em geral, todas as terapias, o medicamento, tudo aquilo que os médicos orientavam, nós tivemos um fato que foi determinante. Eu estava no trabalho, meu marido também, ela estava com a minha mãe. Minha mãe me ligou desesperada e falou, Mayara, a Luísa não para de chorar há mais de 3 horas. Os vizinhos reclamaram, bateram aqui na porta de casa e chamaram a polícia. Vem pra cá. Quando eu cheguei lá, essa foi a maior crise dela e ela já medicada. Ela se arranhou, como se fosse uma automutilação. Então ela puxava o cabelo, começava a se arranhar e ela sangrando e não parava de chorar. Eu cheguei lá, a hora que eu vi a minha filha, eu não conseguia mais chorar, bispo. Chega um ponto da dor que você não tem mais reação para aquilo. Porque você já chorou, você já gritou, você já ficou nervosa, você já exprimiu todas as suas dúvidas. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Eu peguei o meu celular, eu liguei para minha chefe, pedi demissão, liguei para o meu marido e falei, olha, aconteceu isso. A polícia já veio aqui, eu consegui conversar com eles. Naquele momento, a bolsa de uma mãe, nessa época, é mamadeira, a fralda. Além de tudo isso, a minha tinha um laudo médico, que falava que a Luísa tinha, que era depressão. Porque quando a gente passava por algumas crises assim, imagina, passeando com ela, alguma coisa, eu apresentava o laudo, falava, olha, minha filha tem depressão, ela passa por esses surtos. E foi o que eu fiz com a polícia naquele momento. E eu liguei para o meu marido e falei, eu não aguento mais, não dá. Não dá para eu ter que mostrar um relatório médico e falar o tempo todo, minha filha é doente, minha filha é doente, minha filha é doente. Até quando ela vai ser doente? E ele falou, Mayara, só tem um lugar que a gente ainda não foi.
e a gente não levou ela. Se arruma que eu vou buscar vocês. E foi assim que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui com a minha família sem chão, com a minha filha toda machucada, chorando muito, ela não parava de chorar. E eu tive um acolhimento que eu não tive em nenhum outro lugar. E eu tive uma palavra de esperança. E aqui foi o único lugar que eu recebi: mãe, ela tem cura. Existe um processo que depende da decisão de vocês. Não é a decisão dela. É a sua decisão e a sua decisão. Na hora falando para mim e para o meu marido. Se vocês não decidirem agora, tem consequências maiores para a filha de vocês. Foi aí que eu falo que Deus deu um chacoalhar. Foi um despertar no chacoalhão. Aquela bronca de pai que a gente pega a criança, segura e fala, presta atenção. Foi isso que Deus fez com a gente. Foi um presta atenção e fala, eu tô aqui. Até quando vocês não vão me enxergar? Quer dizer, vocês entenderam, por esse chacoalhão, que vocês tinham que ir para um outro nível. Sim. Um campo espiritual. Porque o físico vocês já estavam tentando de tudo. E não só não estavam tendo nenhum sucesso, como também vocês estavam, eu acredito, que no caminho para a depressão tomar conta de vocês, como pais. Sim. Nós já éramos coparticipantes ali da depressão. A gente vive a flor da pele quando é com um filho. Então, vocês entenderam ali, naquele dia, que, primeiro, tinha solução. Quer dizer, o primeiro lugar que vocês ouviram, tem solução, tem cura para sua filha. Segundo, é uma decisão, ou seja, não é um sentimento, é uma decisão. Decisão de quê? Decisão de crer. Eu creio. Porque preste atenção, você que está me acompanhando agora, preste atenção. Você tem que usar a fé racional, a fé inteligente. Você crê que Deus faz milagres? Você crê? Você crê na palavra dele que diz tudo é possível ao que crê, que para Deus não há impossíveis? São palavras bíblicas. Você crê nessas palavras? Se você pensa assim, não, eu creio que não há nada impossível para Deus. Eu creio. Então, se você crê que Deus faz milagres, então Deus pode curar a depressão. Ou será que Deus excluiu a depressão na sua lista de milagres? Por isso que a pessoa que falou com vocês no dia que vocês chegaram aqui ao Templo de Salomão foi assim incisiva e falou, é uma decisão que vocês têm que tomar, decisão de crer. E realmente é uma decisão, porque vocês decidiram levar a criança nos médicos, vocês decidiram aceitar o diagnóstico, vocês decidiram fazer os tratamentos, tudo foi decisão. Tudo bem que talvez até forçado por falta de opção, não é? Mas ali foi apresentada uma outra opção para você, a opção da fé. Vamos crer, vamos decidir crer, vamos colocar a nossa fé na palavra de Deus. E ali, então, vocês partiram para o outro campo, o campo espiritual. Sim, aí a gente entendeu de fato que o mundo espiritual, ele está aqui, a todo momento. Até então, nós tínhamos essa diferenciação. A minha vida aqui é um mundo espiritual e quando um mundo físico, e quando eu preciso, eu oro e chego ao mundo espiritual. Nesse dia, a gente aprendeu que não. O mundo espiritual está aqui e a gente vive ele o tempo todo. A gente só está no mundo físico. E isso foi que fez toda a diferença. Então, nós ficamos na reunião esse dia, era uma sexta-feira como hoje, participamos da reunião, deixamos ela na IBI, e o pastor que nos atendeu falou, olha, ela vai ficar na IBI, as obreiras no final vão orientar o que vocês devem fazer, como reagir com ela. E foi assim, foi um divisor de águas aquele dia. Nesse mesmo dia nós passamos a ungí-la todas as noites, e até hoje nós fazemos isso. Não deixamos de lado essa prática. E ela dormiu. Já faziam mais de 3 dias que ela não tinha uma noite de sono completa. Eu lembro que eu acordava de madrugada, eu acordava meu marido e falava, amor, acorda. Eu não sei se ela tá viva, ela não tá chorando. E eu ia lá na cama dela, colocava a mão assim no narizinho dela para ver se ela tava respirando, mas também não encostava muito, né? Porque deixa ela dormir, eu preciso descansar. Então já foi olha, isso funciona mesmo. Com remédio ela não dormia. Aí no dia seguinte, quando ele chegou do trabalho, eu falei, olha, eu vou tomar uma atitude de fé, eu quero saber se você tá comigo. Ele falou, o que você quer fazer? Eu peguei todos os remédios dela. Há um mês, mais ou menos atrás, antes disso, eu passei na farmácia e peguei uma promoção daquela leve 3 e pague 2. Tinha muito ansiolítico em casa. Eu enchi um saco de lixo com todas as caixinhas do remédio dela e falei, eu vou jogar fora. Nós obedecemos até agora.
Aí ele fechou o saco de lixo assim e falou para mim: nunca mais a gente vai obedecer qualquer outra palavra que não for a do nosso Senhor primeiro. Você tá junto comigo? Eu falei: eu tô junto com você. E nós jogamos o remédio dela fora. E há mais de 5 anos, a Luísa não toma nenhum medicamento. Não foi da noite pro dia, foi um processo. Tiveram momentos onde ela estava um pouco triste, ficava um pouco nervosa, mas depois desse processo, mais ou menos 2 semanas, 1 mês, nunca mais a Luísa teve nenhuma crise, nenhum sintoma. Hoje eu falo de sorriso aberto, muito feliz, com o coração alegre, que a Luísa é curada e, contrapartida, a minha família foi curada. Porque através da cura da depressão, eu tive cura no meu relacionamento com meu marido, nós tivemos cura na nossa vida, no nosso trabalho, com os nossos familiares. Então, foi uma família toda sarada por conta da depressão. Então, existe sim. Hoje, a sua filha tem 7 anos, está bem. Está bem. Completamente curada. Completamente tem mais curada. Aquele diagnóstico de depressão infantil, ansiedade, nada disso? Nada. Ela lembra dos sintomas, ela fala o que ela sentia, ela falava: mãe, doía muito. Mas graças a Deus que Jesus me curou. Ela vai para a escola, ela fala da igreja, da IBI, ela participa do Godlywood School, então ela fala assim para as amiguinhas: você precisa ir lá, você precisa participar. Você está chorando muito hoje, viu? Olha, eu chorava assim e tem uma solução para você. Quer dizer, ela aprendeu, né? E nunca vai esquecer isso para a vida toda. Tanto a dor que ela sofreu, quanto a cura que ela recebeu. E olha, você está acompanhando aqui a história da Mayara com a sua filha, que aos 2 anos de idade foi diagnosticada com depressão infantil. Depressão e ansiedade. Diagnosticada por médicos depois de 6 meses de exames. Então, remédios, terapias não funcionaram. A polícia foi chamada porque os vizinhos achavam que os gritos da filha eram sinal de abuso, de que os pais estavam fazendo alguma coisa errada. Não aguentando mais, eles vieram até o Templo de Salomão como último recurso, a última porta. E aqui ouviram: tem cura. Vamos partir para o campo espiritual, o campo da fé. E através da oração, da palavra de Deus, do uso da fé, a unção com óleo que a Bíblia fala: se há alguém entre vós doente, chame os pastores da igreja, unja o enfermo com óleo, faça a oração da fé e o Senhor levantará o doente. E foi o que aconteceu com a filha dela. Se você está passando por algo semelhante, tem cura, tem solução para a sua vida. Nós não estamos dizendo, nem desmerecendo a medicina. A Mayara é da área da saúde. Ela sabe o papel da medicina. Quem é da fé inteligente reconhece a importância da medicina. E quem é da medicina inteligente também reconhece o papel da fé. Um não é contra o outro. Então, se você já procurou os médicos, os remédios e não tem resolvido, então não precisa deixar esses tratamentos. A Mayara tomou uma atitude de fé com o marido depois de ver o sinal, depois de ter trazido a filha e visto o sinal em loco do resultado da fé na sua filha. Chegaram um momento que eles determinaram: não vamos mais manter nossa filha debaixo desses remédios fortes. Foi uma decisão deles. Mas você pode vir buscar a fé sem abandonar o tratamento médico. Venha buscar a fé com o objetivo da cura permanente. E vai chegar um momento que você não vai precisar mais de dizer: eu estou controlado. Não, porque a sua filha não está controlada. Não. Ela está curada. São 2 coisas diferentes. Há quem esteja controlado, mas nós estamos falando de você estar curado. Procure aqui o Templo de Salomão, ou você pode ir a qualquer templo da Universal mais próximo a você e receber esta cura da depressão definitiva. E se você quiser já tomar essa decisão neste domingo agora será o evento Vida Cores. Mayara estará aqui. Mayara hoje faz parte do grupo Depressão Tem Cura, junto com seu marido, e presta assistência às pessoas que também passam por isso. Mayara, você tem lidado com as pessoas depressivas, feito esse trabalho voluntário atualmente. O que é que você tem a dizer para esta mãe, esse pai, ou esta pessoa que está com depressão? Não é a depressão infantil, mas é a depressão, como você tem visto em tantos casos. O que essa pessoa deve fazer neste domingo?
Nós vemos hoje, atendendo muitas pessoas, que a depressão ela tem raízes infantis. Muitas pessoas começam na infância, como foi o caso da minha filha. Eu entendo a sua dor profundamente. Eu vivi isso duplamente, na minha filha e comigo sendo co-participante da depressão dela. E eu quero dizer que essa dor ela pode ter fim. Ela tem fim e desistir não é e nunca será uma opção. Se você sente essa dor profunda, venha até o Vida Cores esse domingo, porque a sua vida vai ser transformada, assim como a vida da minha filha e a vida da minha família foi transformada. Você vai ter mais informações sobre o evento Vida Cores e eu agradeço, Mayara, pela sua história. Deus abençoe você. Obrigada, Deus abençoe. E até domingo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.